Vivemos ou não uma época complicada? Estamos todos de acordo. Complicadíssima. Contudo, vamos ver que nada está ao acaso. Tudo está nos planos de Deus. E precisamente um dia, diante de uma enorme dificuldade, Jesus afirmou que não fazia a sua vontade, mas a vontade do Pai que estava no céu. E curiosamente, Maria de Nazaré, na Anunciação, referiu: faça-se em mim a vossa vontade. A vontade de quem? E quem é o Pai? O Pai de todos nós, o Criador, melhor dizendo, de todos nós, o Criador de tudo, Deus. Então, numa leitura apressada, se calhar podemos concluir que Jesus e Maria abdicaram da sua liberdade enquanto estiveram na Terra. Assim, teriam renunciado até à faculdade de querer para simplesmente atender aos desígnios de Deus, à vontade do Pai. Ocorre que a liberdade é um dos grandes atributos espirituais. É ela a liberdade que confere o mérito a qualquer conduta. Nenhum ser humano minimamente equilibrado e também minimamente inteligente se disporia a agir como uma marionete, um robô. Quem aceitaria tornar-se escravo, mesmo a preço de ouro? Jesus também disse que a verdade vos libertará. Ora, aqui vemos quanto a liberdade é preciosa, pois representa o ponto mais alto de um processo que às vezes é longo de aprendizagem. Quando o espírito compreende a essência dos mecanismos que regem a vida, os desígnios de Deus, é nessa altura que nós nos tornaremos então livres. Libertamo-nos da escravidão dos sentidos, como Jesus fez, como Maria de Nazaré fez. Libertamo-nos das dores e dos vícios, porque liberdade é uma lei divina. Logo, é uma das leis da vida. E tem como suas naturais contrapartidas a responsabilidade e o mérito. Porque pode optar, todos nós, podemos optar entre diversas condutas possíveis, que é o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Então, é a partir daí que nós, as criaturas, temos o mérito ou o demérito conforme o que decidimos realizar. A ninguém é lícito suprir a liberdade do próximo ou transferir a responsabilidade dos seus atos para outros, ainda que esses outros nos tenham seguido sem refletir. Assim, quando elegemos a vontade divina como sendo a nossa, como Jesus e Maria fizeram, eles aceitaram a vontade do Pai, mas não abdicaram da sua própria liberdade. Só que a utilizaram de uma maneira muito mais sublime. Absolutamente livre, em sua excelsa pureza e sabedoria, decidiu querer, ou eles decidiram querer, o que Deus queria, o que Deus mandava. E por livre vontade. Logo, a liberdade está lá. E ela tornou-se um instrumento, precisamente esta liberdade, da misericórdia divina na Terra. Jesus, então, no seu viver cotidiano,
fez-se professor, médico e amigo de seus irmãos menores. O Cristo não se ressentia da missão que lhe coubera, não reclamava. Jesus não blasfemava. Com o seu íntimo sereno, sempre em completa integração com Deus, Jesus foi forte, foi sábio em todas as situações. E Maria? Do mesmo modo. Então convém refletir sobre o significado destes dois exemplos. E o melhor que pode ocorrer a qualquer criatura é ajustar a sua vontade, através do seu livre-arbítrio, àquilo que são os desígnios de Deus, a vontade do Pai. Deus é pleno de amor infinito. E se alguma coisa Deus quer para nós, já que Ele é amor, se alguma coisa Ele quer para nós, é o melhor possível para todos os seus filhos. E é por isso que lhes faculta tantas reencarnações. Porque é através delas que nós vamos fazendo os aprendizados consecutivos, alicerçando às vezes aquilo que atrás não conseguimos ainda integrar no nosso viver, na nossa maneira de ser, e também reencarnamos resgatando as nossas dores do passado, quantas vezes forem necessárias. A finalidade destas incontáveis experiências, as existências, as reencarnações, é que o espírito se vença a si mesmo e a partir daí se torna radiosamente sublime. Ciente disso, não reclamemos das dificuldades, não reclamemos do Covid, não reclamemos da guerra, não nos sintamos uma vítima, não nos revoltemos. Cumpramos com dignidade todos os nossos deveres, por mais difíceis que eles se apresentem. Colaboremos na solidariedade. Ainda há pouco a nossa irmã fazia o apelo para conseguirmos dar um pouco mais de conforto aos nossos cabazes, mais alguns alimentos, e de uma forma tão carinhosa como ela disse, os miminhos. Façamo-lo, isso sim, porque sempre que estivermos expressando o nosso amor ao outro nas dádivas, nós estamos dando a Deus. Jesus mesmo disse, o que fizerdes a estes, expressando-se para os pobres, o estáis fazendo a mim. Mas façamo-lo com satisfação, não desgostosos, como quem cumpre uma pesada pena. Isso não tem valor. Usemos a vontade para realizar não as fantasias, aquelas que apenas satisfazem os nossos apetites, porque isso não nos trará de certeza absoluta plenitude no viver. Mas se integrarmos a nossa vontade na ordem cósmica, pelo amoroso cumprimento do papel que nos cabe no mundo, vamos garantir o nosso acesso à vivência de gloriosas alegrias. Se temos o hábito de fazer a oração Pai Nosso, já repetimos inúmeras vezes um pedido ao Criador, do qual muitas vezes não nos damos conta. Quando dizemos precisamente seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É o pedido para que tudo ocorra conforme a vontade do Pai. Por isso, quando o nosso pedido não se realiza, é porque ele é incoerente. E logo aí, brigamos com Deus, zangamos-nos com Deus, ficamos de mal com Deus. É uma maneira muito insensata e às vezes até é feita maquinalmente, porque repetimos ou não o pedido para que se faça a sua vontade. Fazemo-lo, mas não construímos no nosso coração
a capacidade de aceitar verdadeiramente a vontade de Deus. Ao desejarmos que a vontade de Deus se faça em detrimento da nossa, temos que entender e, sobretudo, sentir profundamente Deus como nosso Pai, que nos está orientando, que nos está muitas vezes educando. Tal como Jesus, o que nos levaria a abrir mão da nossa vontade em nome de uma outra. Somente a certeza, como Jesus a tinha, de que essa vontade era mais sábia, mais ponderada e melhor adequada para Ele. Seja a nossa vontade sempre o instrumento da vontade de Deus, para que todos aprendam que o êxito é uma bênção de forças, de vontades conjugadas. As oportunidades que pedem o compromisso da nossa vontade são portas de luz nos sagrados momentos em que acontecem. Ouçamos bem e meditemos, pois de tudo isto podemos colher uma grande lição. Um homem adquiriu uma fazenda e dias depois encontrou-se com um dos seus vizinhos. Ele perguntou-lhe: "O senhor comprou esta propriedade?" Até com um tom um tanto ou quanto agressivo. "Comprei assim, meu amigo." Notem, um agressivo, o outro calmo, tranquilo. "Sim, meu amigo. Pois lamento dizer-lhe que vai ter sérios aborrecimentos. Estas terras que comprou vão, com certeza, gerar entre nós uma briga que terminará nos tribunais." O outro, surpreso: "Como assim? Não compreendo." "Vou explicar. Existe uma cerca construída pelo proprietário anterior, que está fora da linha dos marcos. Não concordo com a posição dessa cerca. Desejo defender os meus direitos e assim eu irei fazer." O outro, surpreso, mas calmo: "Peço-lhe que não faça semelhante coisa. Acredito na sua palavra. Acredito que a cerca não está bem. E é minha vontade que, se a cerca não está no lugar devido, iremos os dois e consertaremos tudo de comum acordo." O outro agora é que ficou admirado: "Você está falando a sério?" "É claro que eu estou." "Pois se é assim," respondeu o reclamante, "por minha vontade, a cerca fica onde está." O senhor é um homem digno e honrado. E faço mais ainda questão de ser seu amigo, do que afinal todos aqueles alqueires de terra que eventualmente de lá poderiam sair. E assim, os dois vizinhos tornaram-se amigos inseparáveis. Que virtude magnífica é a da boa vontade! Quantos conflitos poderão ser evitados se o nosso coração aprender a ouvir e a entender um pouco a posição do outro? Aqueles que procuram resolver as crises através do diálogo equilibrado e da boa vontade facilmente escapam de criar para si inimigos. E de certeza absoluta que desse modo vão viver muito mais felizes. Então, desta forma, recebamos sempre com simpatia e boa vontade aqueles que se aproximam de nós. Porque essa é a vontade de nosso Pai que está nos céus. Atendermos os outros sempre o melhor que pudermos.
A fé ensina-nos que Deus é Pai bondoso, que Deus é Pai misericordioso e que só deseja o nosso bem. E Ele, Deus, sabe melhor do que nós o que nos convém. Mas somente nos submeteremos à vontade de Deus, sem queixas e sem revoltas, quando compreendermos que Deus é fonte de toda a sabedoria e que tudo o que nos acontece tem um propósito, mesmo a epidemia, mesmo as guerras. Então a vontade divina manifesta-se a nosso favor, desde as pequenas contrariedades do dia-a-dia até aos grandes problemas que por vezes julgamos sem solução. A luta é necessária para o nosso crescimento e a superação das dificuldades deixam-nos muito mais fortalecidos. Muitas vezes a história nos mostra de que o progresso é antecedido pela destruição. Às vezes é necessário destruir para reconstruir melhor. A Segunda Guerra Mundial dá-nos um exemplo extraordinário. As duas nações mais destruídas, o Japão e a Alemanha, hoje são duas das maiores potências industriais do mundo. Ficaram totalmente destruídos. Recuperaram-se. É o ressurgimento da Fênix, aquela que renasce das cinzas. Então, para transformar o barro num perfeito vaso, o que é que o oleiro necessita fazer? Levá-lo ao calor do fogo, usando a chama com todo o cuidado. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento das nossas almas. Que um dia, todos, sem exceção, seremos vasos sublimes, vasos perfeitos, para ajudarmos no serviço do céu. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é paciência. Na perturbação é serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras é a luz. No trabalho é o devotamento, pelo dever de cumprir bem. E na amargura é a esperança. No erro, a correção. Na queda, o erguimento. O levantarmos-nos. Joana de Ângeles diz de um modo muito carinhoso que o nosso grande mal não é cairmos no erro, no engano, no vício. O nosso grande mal é querermos continuar caídos e não nos erguermos. Mas se há luta, é o valor moral que vai imperar. Na tentação, a resistência. Surge a discórdia. Façamos a harmonia. Também, quantas vezes se enfrenta o ódio? Qual é o algodão onde o ódio embate, enfraquece e termina? O amor. No ruído da maldicência, o remédio é o silêncio. E nas ofensas, o perdão completo. Então, na nossa vida comum, façamos ou tenhamos a bondade para com todos. A importância da boa vontade nos feitos humanos é bastante difundida. E se não houver uma vontade firme, um querer profundo, as dificuldades aumentam de tamanho. Não desistamos enquanto não conseguirmos os nossos intentos no bem. Bem se vê como a boa vontade é um precioso recurso de aprimoramento. Contudo,
Ela não prescinde do esforço, não prescinde de trabalho. E quantas vezes não prescindo do estudo para realmente sabermos? E ao contrário, quem tem realmente vontade de aprender, vai ver que um dia conseguirá fazer direito. Na nossa caminhada na Terra, deparamos-nos com muitas dificuldades. Foi o início da nossa palestra. Tempos difíceis. Doenças que nos chegam inesperadamente. Reveses financeiros. Desentendimentos pessoais. Perdas de parentes e amigos. Mas é nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova. Pois muito do que nos acontece escapa-nos à compreensão. Através de questionamentos íntimos, buscamos incessantemente a causa do que nos aflige e nem sempre a encontramos. Perguntamos então qual a melhor conduta a adotar nestas situações. É certo que devemos buscar as providências práticas necessárias para tentarmos superar, na medida do possível, essas dificuldades. Mas, quando carregamos no íntimo a fé verdadeira, qualquer que seja o caminho escolhido para ser percorrido na busca das soluções, com certeza, esse caminho se tornará muito menos árduo. Tenhamos boa vontade, mas pensemos que ela não é um processo mágico que torna tudo imediatamente possível. Não basta querer para realizar, porque quem tem boa vontade estuda e trabalha para adquirir as condições de desempenhar bem a sua tarefa. A boa vontade é um fator imprescindível para o sucesso de qualquer empreendimento. Se não tivermos um ideal forte, o homem desanima. Se não nos sentimos valorizados, desistimos. Mas Deus não dorme. Tudo nos dá e realiza a sua vontade no homem, segundo o ânimo que vê em cada um e o amor que cada um demonstra que possui. Assim nós alcançamos a capacidade de poder carregar uma grande ou uma pequena cruz, através de gerenciarmos como se deve o sagrado sentimento do amor. Faça-se a vontade do Pai. Aguardemos, vivamos cada dia. Não sabemos se temos amanhã. O passado passou. O futuro não sabemos qual é, só Deus o sabe. Mas o presente nós sabemos. Vivamos o agora. Que Jesus nos fortaleça para isso. Pela vossa atenção, muito obrigado.